Olá, galera do canal RD Códigos, sejam bem-vindos aí a um novo vídeo do canal. A gente ficou um tempo aí sem postar vídeos, eu tava um pouquinho sem tempo, mas deixo até como aviso esse meu retorno aí na postagem de vídeos para auxiliar vocês que estão em busca aí de um aprendizado com microcontroladores, que tem dúvidas sobre programação, dúvidas sobre aplicação da eletrônica embarcada, vocês que são robistas assim como eu, vocês que gostam de mexer aí com Arduino também. Então eu retornei aí agora pro YouTube. Penso em postar mais vídeos, inclusive. Também mais para frente, mostrando até algumas teorias de controle, como o PID, aplicadas em lógicas de programação e principalmente nos microcontroladores. Mostrar para vocês como aplicar o PID no microcontrolador, dependendo da aplicação que você vai necessitar de um controle como o PID. Então, até o final do ano, penso em ir nessa linha. Também penso em postar mais vídeos comentando uma área que está crescendo bastante, que é a automação residencial. Então é isso, gente. Estou retomando aqui a postagem de vídeos. Hoje eu vou mostrar para vocês um código simples que vai funcionar assim: é um botão de multifunção, ou seja, dependendo do tempo que eu pressionar e manter pressionado esse botão, o código realizará diferentes funções. Que eu acredito que é bem útil em algumas aplicações que, por exemplo, você tem várias saídas, vários atuadores ligados lá no seu microcontrolador, como por exemplo um LED, uma ventoinha, uma resistência, e muitas vezes você precisa de sensores para controlar esses atuadores, ou você precisa, de repente você imagina controlar esses atuadores. Um único botão você consegue ali, dependendo do tempo que você ficou com o botão pressionado, ativar esses atuadores sem a necessidade de ter que inserir mais botões no seu hardware. Ou às vezes você tem uma única saída que executa várias funções. Ela liga, ela desliga, ela pisca, ela alterna, né? Ou pisca mais rápido, pisca mais devagar. E muitas das vezes as pessoas colocam um botão de liga, um botão de desliga, um botão para piscar. E assim, em microcontroladores que têm bastantes entradas digitais, isso não faz muita diferença. Mas em projetos que necessitam de pouco hardware ou microcontroladores com poucas entradas digitais, isso é uma solução bem bacana. Então, muitas das vezes com um único botão você pode ter o seu liga, o seu desliga e o seu pisca, que é o que eu vou mostrar aqui no código, mas pode ser utilizado aí para outros atuadores, como eu comentei, uma resistência, uma ventoinha, enfim, uma gama de coisas. Sempre gosto de mostrar aqui o nosso cabeçalho, né? Dei um nome para o código do botão multifunção. Como nos outros vídeos do canal, eu montei esse código aqui no Atmel Studios, que é um ambiente de desenvolvimento aí para microcontroladores da Atmel. No caso aqui eu estou usando o ATmega 388P, que lembro, senhores, o que é o microcontrolador embarcado na plataforma Arduino. É importante discernir isso. Sucintamente montei um cabeçalho aqui, né, para me orientar. Aqui não é pedestre. Aqui eu monto, vou colocar como botão de função aqui, que eu acabei pegando de um outro código que inclusive eu apresentei aqui no canal. Botão de função. Eu gosto de ir organizando o código, né? Deixando ali comentado qual que vai ser nossa saída, qual vai ser nossa entrada. No caso aqui desse código é bem simples, eu só vou ter a entrada de um botão e a saída vai ser um LED. Aqui
meus includes e meus defines, né? Porque como eu vou precisar de delays, como eu vou precisar de interagir com os IOs do microcontrolador, eu tenho que incluir essas bibliotecas e realizar essas definições, então deixa organizadinho aqui. E aí, galera, eu criei duas funções aqui. Minha função de configuração, que é a minha função que dentro dela está o código que eu configuro os registradores do meu microcontrolador para dizer para o meu microcontrolador qual vai ser minha entrada e qual vai ser minha saída. Eu acho legal deixar isso dentro de uma função, porque não é o caso aqui do código, mas muitas das vezes você precisa redefinir uma configuração ou a configuração do registrador é extensa e aí fica muito grande no código principal. Eu acho legal deixar tudo agrupadinho ali numa função, que eu vou mostrar para vocês a configuração que eu precisei fazer ali no meu DDR, né, que aqui eu não precisei de interrupção, aqui eu só precisei da configuração do registrador DDR, né, que é o registrador que vai setar ali se o bit vai ser entrada ou vai ser saída. Aqui eu criei uma função para selecionar, eu vou receber uma variável do tipo unsigned char e dependendo do valor dessa variável, ela vai me selecionar a função, ou seja, se eu quero que o LED só acenda, ou se ele pisque mais rápido. E aqui criei a flag do botão e aqui uma variável do count, né? Que é a variável que vai contar com uma base de tempo, vai ter a base de tempo que o botão ficou pressionado. Então vamos lá. No HTML Studio a gente começa com o int main, né, de praxe. Vou mostrar para vocês a função, aí eu já chamo aqui a função de configurações. Aqui, dentro da minha função de configurações, eu seto o DDRC para 1. Então todo bit ali do DDRC, quando você seta ele para 1, você indica que o I/O atrelado àquele bit vai ser uma saída. Então nesse caso, o meu LED eu liguei no meu port C0 do ATmega 328P. E aí, como uma boa prática, eu mando limpar essa saída. A entrada é o contrário, eu preciso mandar o bit para 0 para indicar para o meu microcontrolador que ele vai ser uma entrada. Então no meu caso, eu liguei o meu botão no meu port B4, né, o meu bit 4 do port B. Com as minhas macros aqui de setar ou resetar um bit, que eu já mostrei para vocês em alguns outros vídeos. Vamos lá. Diferente lá da Arduino IDE, eu preciso manter o código num loop, né? Porque senão ele só vai ser executado uma vez muito rápido e a gente não vai ver o funcionamento. No meu microcontrolador ATmega 328P, se vocês puderem olhar aí no datasheet dele, ele tem um registrador à parte para indicar o estado dos pinos, né, dos IOs. Então se eu quero ler se um IO que eu declarei como entrada, ele está em 0 ou está em 1, eu uso o bit desse registrador, PIN. E aí como eu estou usando o port B, é PIN B, como eu estou querendo ler o bit 4, é PIN B4. Então aqui eu faço uma comparação lógica, uma lógica E, né? Se o meu PIN B4 ele tá com o valor 1, se isso aqui, quando ele tiver com o valor 1, isso aqui vai ser verdadeiro. Então indica que o usuário pressionou o botão. Quando o usuário pressionar o botão, eu espero 100 milissegundos, que é aquele delay de debounce, né, pra gente não ter pro controlador não entender que teve mais do que uma pressão no botão, né, pra gente limpar o problema de debounce, que é algo que eu também já mostrei pra vocês em alguns outros vídeos, mas pretendo também explanar um pouco mais essas técnicas nos próximos vídeos. E aí como eu tenho essa artimanha aqui de usar a lógica aí para ver se o bit está em 1 ou se está em 0, ou seja, se ele está pressionado ou despressionado, eu coloco um while falando assim, ó, enquanto o meu bit 4, ou seja, enquanto o meu botão, enquanto o usuário estiver pressionando esse botão,
eu fico preso nesse laço. E aí funciona assim, a cada 100 milissegundos eu incremento 1 na variável count. Então o usuário vai lá, pressiona, mantém pressionado, ele fica com, a cada 100 milissegundos ele incrementa mais 1 aqui na variável. Por que 100 milissegundos, galera? Porque assim, esse código ele poderia ser de certa forma afinado aí. Ele poderia utilizar aqui uma interrupção, né, por timer e deixar o timer sozinho ali contando 1, 2, 3 segundos. E a partir do momento que por exemplo, o usuário pressionar o botão, eu podia startar o timer, então a interrupção do timer ficar contando para mim. Mas eu aqui nesse código eu não afinei tanto, eu utilizei uma solução um pouco mais simples, mas se vocês quiserem aí para treino, para prática mesmo da linguagem, é uma técnica interessante. No datasheet do Atmega 328B tem lá como startar o timer. Eu também pretendo fazer mais aí alguns vídeos sobre o timer 0, timer 1 do microcontrolador. Então você consegue, aqui em vez de já ir contando a variável, eu podia utilizar eu podia fazer o botão startar a flag do timer, ou podia utilizar um bit de interrupção externa, e aí cada vez que o usuário pressionava ia para a interrupção externa, o código ficava livre. Mas aí é algo legal aí para vocês praticarem. Então, o que eu pensei aqui? Eu pensei em utilizar um delay de valor baixo, porque se eu coloco aqui direto 1 segundo, se o usuário apertar ali 1 segundo e já soltar rapidamente, ele vai acabar ficando preso no delay. Então utilizei um valor baixo para, se o usuário apertar e já tirar, ele não fique tanto tempo preso no delay. Então a minha leitura ali fica mais assertiva, porque imagine o usuário pressionou o botão, esperou só um pouquinho e já soltou, antes mesmo de 1 segundo. O código vai continuar preso aqui no meu delay. Então não vai ser tão assertiva essa minha multifunção aí. Possa ser que o usuário em menos de 1 segundo aperte o botão e o código entenda que ele ficou 1 segundo com o botão apertado e já vá para minha função já vá para minha ação dele ficar de ficar com o botão 1 segundo apertado, quando na verdade ele ficou menos. Então coloquei uma base de tempo menor para mesmo se o usuário ele apertar e tirar o dedo do botão muito rápido, o código não fique tão preso assim no delay. Aí eu vou contando o count. Ao final eu passo o count como argumento para minha funçãozinha que eu criei, que eu já vou mostrar para vocês. E para novas leituras, né? Para eu ter novas leituras, eu limpo a variável count. Vamos lá para a função de selecionar a função. Eu recebo lá o meu count, né? Por isso que aqui também eu falo para a função, olha, você vai esperar uma variável do tipo unsigned sharp, que é o tipo da variável count. E aqui que eu fiz uma jogadinha. Se count for maior ou igual a 10 e o count for menor ou igual a 20, eu apenas ligo o LED. O que quer dizer isso? Se o count for igual a 10, quer dizer que o usuário ficou pelo menos 1 segundo com o botão apertado. Multiplicar 100 milissegundos por 10, você vai ter exatamente 1000 milissegundos. Cortando zeros, você vai ter 1 segundo. A mesma coisa para o 20. Se você ficar... se o count valer 20, quer dizer que o usuário ficou ali ao menos 2 segundos com o botão apertado. E aí, galera, porque eu podia utilizar aqui um switch case, né? Mas aí eu pensei o seguinte: muitas vezes você não tem uma faixa exata dele com o tempo que ele ficou com o botão pressionado. Ele pode ter ficado ali 1 segundo, 1 segundo e meio. Então, até para um efeito mesmo de multifunções, porque aqui eu utilizei praticamente só 3 funções. Mas com base no tempo que ele ficou apertado, você pode fazer função para se ele ficou apertado 1 segundo e meio, 2, 3 e ir aumentando essas funções na faixa de tempo que você tem. Porque às vezes essa aplicação aqui não é só para um botão, ela pode ser para algum atuador ali numa máquina que precise uma prensa, alguma coisa do gênero, e com essas faixas de tempo você consegue ter mais funções. Então eu não aconselho muito a usar o switch case, porque o switch case é uma coisa mais exata. E digamos que ele também o usuário pode saber que ele precisa apertar 1 segundo para determinada função,
mas ele ficar um pouquinho mais que um segundo. Ele pode ficar um segundo e 200 milissegundos, segundo e meio, e aí acaba se perdendo a função. Então, até mesmo pensando numa tolerância de tempo para as funções, eu utilizei o if, e aí com o if e lógica aí eu consigo usar faixas de tempo. Se o count lá tiver maior ou igual a 10 e ele tiver menor ou igual a 20, ou seja, se ele tiver entre 1 segundo e 2 segundos, eu ligo o meu LED. Se o count passou de 2 segundos, mas ele ainda não passou de 4 segundos, né? 20 e 40, usando a mesma matemática, o que eu faço aqui, galera? Eu vou mandar meu LED piscar a cada 1 segundo. Aqui, deixar para não confundir. Aqui, galera, eu também até deixo uma menção de melhoria para vocês. Aqui, para não ficar repetindo o código, é possível utilizar um for. Mas eu quis utilizar dessa forma justamente para você, de repente, aí que estiver vendo o vídeo, você pode pausar o vídeo aí. Eu vou acabar, se vocês quiserem, eu mando esse código. Mas se você quiser pausar o vídeo e pensar em uma maneira de encaixar o fora aqui, é algo interessante para o aprendizado. Então, a cada 1 segundo eu vou mudando o estado do LED. Primeiro eu apago ele, né? Que aqui tá com comentário repetido, mas primeiro eu apago o meu LED, espero 1 segundo, acendo de novo, espero mais 1 segundo, apago, espero e acendo de novo e depois apago. Isso a cada 1 segundo ele vai ficar piscando. Se o meu usuário tá com o botão pressionado mais do que 4 segundos e menos ou igual a 5 segundos, eu pisco o meu LED, só que mais rápido. Então percebam que dependendo da faixa de tempo aqui que o meu count estiver valendo, dependendo de quanto o meu usuário ficou ali com o botão pressionado, eu vou selecionando para o mesmo LED com um único botão, eu vou selecionando que função que eu quero que o código faça. Então entendo que com um único botão eu poderia, em vez de mandar piscar um LED, eu poderia indicar ligar uma ventoinha, se ele ficou mais tempo com o botão pressionado, ligar uma resistência, por exemplo. Isso aí vai variar da criatividade. Então volta aqui, esse código vai ficar se repetindo. Percebam que a função ela está bem aqui de uma maneira que vocês podem ir encaixando novas faixas de tempo ou diminuindo essas que eu criei. Acho uma coisa bem válida. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa nossa volta aí. Por hoje é só. E muito obrigado aí por assistirem o vídeo e comentem aí abaixo o que vocês acharem do vídeo. Até logo!